de volta com você falando sobre dureza de coração. É muito forte, não é? É muito tremendo essa palavra. Falamos sobre uma passagem para nós termos cuidado de não haver em nós um coração tão endurecido que nos afaste de Deus, que tenha o engano do pecado, porque ele pode nos cauterizar, nos endurecer. Pecado deve ser tratado. Pecado deve ser confessado. A Bíblia diz, se nós confessarmos para Deus, o que Deus faz? O que Deus é? Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar, tirar de nós esse fardo, para que nós venhamos então estar na presença dEle. Um outro também indicativo, falando sobre a questão da dureza de coração, não é? A presença do egoísmo, da obstinação, a presença da teimosia, a questão do endurecimento pelo pecado, mas também a questão do orgulho no nosso coração. Porque a dureza também, ela promove orgulho, ou podemos dizer também que o orgulho também nos leva a sermos mais endurecidos no nosso coração. Olha só, aqui diz, né, muitas vezes a gente é orgulhoso quando nós não aceitamos conselhos, quando nós não aceitamos a palavra do próximo, quando nós não ouvimos outros falarem com nós, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Nós estamos agindo de uma maneira teimosa, de uma maneira assim, sabe, obstinada, orgulhosa. Faraó era assim. Faraó não queria a presença de Moisés, porque Moisés estava representando Deus. E Deus é maior do que todos. Deus é tudo. E Faraó se achava o maior, o melhor. Não, eu mando aqui, eu reino aqui. Que negócio, ele não se curvava a Deus. Para ele era Deus. Ele era o máximo. Ele era autoridade e acabou. Não acreditava, não honrava, não olhava, não obedecia, não se contristava, não se arrependia. Isso gerava nele essa dureza, mas também a questão do orgulho. A raiz da dureza do coração de Faraó era também o orgulho presente na sua vida. O orgulho é algo muito terrível. Ele nos endurece, nos cauteriza, sabe? Nos afasta de Deus. A Bíblia fala que o orgulho, ele dá graça aos humildes. Mas aquele que é orgulhoso, ele não pode dar aquela graça para suportar o problema, a dor, a dificuldade, a misericórdia, a graça, não pode assistir ao orgulhoso, porque Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. Isso é muito forte hoje, os indicativos de um coração endurecido. Um outro indicativo também de um coração duro é aquele coração que barganha com Deus. Em vez de confessar o pecado e falar, Deus, eu estou aqui na prostituição, no erro, na mentira, no adultério, no engano, no que quer que seja, qual seja a situação do pecado. O homem e a mulher de coração duro vai barganhar, vai esconder, vai tentar um troca-troca. Olha, Senhor, sabe que eu tenho feito isso, eu tenho sido bom, eu tenho sido aquilo. Você vai achar uma desculpa na palavra de Deus, ou desculpa em alguma coisa por culpa da pessoa, porque está agindo assim, ou porque outro fez aquilo, ele pode fazer também. Então, ele sempre vai ter ali uma barganha, vai racionalizar o seu pecado. Eu conheço uma pessoa também, que essa pessoa falou isso para mim. Olha, quando eu estava no pecado, eu racionalizava com Deus. Ah, Senhor, eu vou fazer assim. Ah, Senhor, vamos ver. E achava que poderia escapar. Pecado não deve ser racionalizado. Pecado não deve ser barganhado. Mas ele deve ser confessado a Deus. Senhor, aqui está o que está cauterizando a minha alma. Antes que nós tenhamos um coração tão duro que não possamos dar conta da dureza e do pecado que está em nós. Então, ele cauteriza. E aí a pessoa começa a barganhar, a racionalizar, não é? Ali com Deus. Não podemos tratar pecado assim. E às vezes, essa questão de confessar, não é? A pessoa deixa de lado, depois eu trato isso com Deus.
aquilo vai tratando, vai entrando no teu coração. E às vezes você fala, não, mas amanhã eu vou mudar de comportamento, vou mudar de vida. Não é a questão de mudar de comportamento, mudar de atitudes, é mudar de coração. As minhas atitudes e comportamento vão mudar à medida que o meu coração seja quebrantado por Deus, mudado por Deus, transformado por Deus. Aí sim virá uma transformação maior nas minhas atitudes, na minha maneira de agir, de falar, naquilo que eu faço. Primeiro tem que ser uma atitude interior, dentro do meu coração. É muito tremenda hoje a palavra de Deus. Eu gostaria de entrar até no nosso próximo programa, mas eu vou me conter aqui, porque eu queria até citar aqui Ezequiel capítulo 36, aonde Deus fala, eis que tirarei de vós o coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne. Sabe quem faz isso? Não tem médico nenhum que possa curar um coração duro, tirá-lo. É só o agir do Espírito Santo, o agir de Deus através da sua palavra é que pode tirar a dureza do nosso coração. As mudanças de valores vão acontecer quando há mudança primeiro no meu coração. Minhas atitudes, minha maneira de ser, de tratar minha esposa, se você que é homem, se eu sou mulher, de tratar meu marido, meus filhos, minha família, de agir em circunstâncias, virão através da mudança do meu coração ser um coração quebrantado. À medida que nós nos aproximarmos de Deus, né, através da santificação, buscando Deus, olhando para Deus, confessando para Deus, lendo a palavra de Deus, o maior quebrantador de corações duros é a palavra de Deus. Por isso você tem que ler Bíblia. Leia a palavra, ela te quebranta. Porque a palavra de Deus fala isso. Não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha, a pedra do teu coração e do meu. Então nós temos que nos expor a Deus, não fugir de Deus. O homem duro foge da palavra, foge de Deus, foge da igreja, foge de tudo que pode quebrantá-lo. Mas ele precisa se expor a Deus, expor o amor de Deus, a graça de Deus, ao perdão de Deus, a palavra dele, a casa dele, que é a igreja, a comunhão com o próximo. Precisa haver esse quebrantamento. E o maior quebrantador é Deus, através da sua palavra, não é? Eu preciso, então, entender. Uma das coisas que endurece o coração são as coisas que o pecado, de uma maneira assim, eu não vou dizer que essas coisas são pecados, mas elas são coisas mundanas. Por exemplo, a música mundana, aquela que não fala de Deus, que fala de coisa ruim, que é uma porcaria. Olha, sinceramente, olha, eu vou te dizer uma coisa, é muito ruim você entrar num estabelecimento comercial, por exemplo, um supermercado, e tá aquela música denegrindo a mulher, falando da parte do corpo dela, e falando do homem, falando de coisas tão, sabe, que, sinceramente, e aí você tem que ouvir, tá fazendo as compras ali num shopping, numa loja, no supermercado, e tem aquela coisa bombardeando a tua mente, sabe, insensatez, palavras burras, desculpa falar, mas é verdade. É uma pessoa totalmente, sabe, nem sem pé nem cabeça, vai, escreve aquilo, grava aquilo, ainda coloca para todo mundo ouvir. É complicado, é insensatez. O homem sensato produz insensatez. E ele produz em tudo, naquilo que ele escreve, naquilo que ele compõe, naquilo que ele fala. E aí você está ouvindo aquela insensatez toda. Cuidado, porque essas coisas insensatas vão endurecendo o teu coração também a Deus, as coisas de Deus. E a gente chama isso de mundanismo, essas coisas do mundo, a literatura, as músicas. Ah, só gosto de escutar essas músicas assim e tal. Cuidado, porque se você não colocar na tua mente, no teu coração, as coisas que te promovem a chegar mais perto de Deus, se você não fizer isso, você vai então encher teu coração com coisas que vão lhe afastar de Deus, vão cauterizar teu coração, vão fazer teu coração ficar duro,
cauterizado, indiferente. E é aos poucos. Então isso também é algo que nós temos que vigiar, não é? Muitas vezes esse entretenimento que não parece ser nada de mal. Aquele programinha na TV, aquele entretenimento, cuidado. Porque ele pode não estar promovendo você se aproximar de Deus. Pelo contrário, está colocando pensamentos, ideias, atitudes contrárias a Deus. Eu não vou dizer o nome do seriado, que é um seriado americano que tem na TV. De vez em quando, em família, a gente senta para assistir algumas coisas. E aí, às horas a gente ri assim, muito engraçado. Mas aí, se você for olhar bem, a tônica desse seriado é totalmente para desmanchar uma família. Porque tem ausência, tem um casamento ali nessa família. São vários familiares. E um deles está faltando a esposa. Não é marido com a esposa, é homem com homem. Então, aí só na hora tem uma situação que a pessoa ri. Mas quando você olha bem naquilo, você vê, peraí, o que tem de engraçado nisso? É anti-Deus, é anti-bíblico. Então você vai rindo com aquilo, achando que aquilo é normal, e não é normal. E você acha que aquilo é engraçado, mas se você for olhar a tônica daquilo, gera no pecado, o pecado que é a base daquilo. Então a gente tem que cuidar o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente ouve, porque essas coisas promovem cauterização no nosso coração. E hoje eu quero que você desperte para olhar para dentro de você mesma. Eu estou fazendo isso hoje. Eu vim aqui à base de oração nesse programa hoje. Falar, Senhor, como todo dia eu venho em oração, Senhor fala, Senhor move, Senhor fala aos nossos corações. Tem um pensamento, um versículo que está em Provérbios, no capítulo 23, porque às vezes você está orando hoje, não é somente pelo teu coração duro, mas pela dureza no coração do teu marido, que tem essas evidências, estão na vida dele, filhos que precisam chegar mais perto de Deus. E você fala com aquele filho, fala com aquela pessoa, não adianta nada. Olha o que diz Provérbios 23, 9. Diz assim, não fale ao ouvido do insensato, porque desprezarás a sabedoria das tuas palavras. Não adianta você falar muito no coração, no ouvido do insensato. E o insensato é aquele que é teimoso, é aquele que é orgulhoso. O insensato, ele é teimoso, orgulhoso, ele é obstinado, porque ele é duro de coração. Então a Bíblia está falando, cuidado, não fale toda hora no ouvido do insensato, porque ele vai desprezar tuas palavras de vida, tuas palavras de ajuda, de sabedoria. A gente tem que ser sábio também. Então, já tentei falar com familiares, que eu estou vendo que estão com o coração duro. Eu vou parar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Porque Deus vai convencer aquela pessoa. A Bíblia fala, não é eu que faço? Operando eu, quem impedirá? Não é por força, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força, não é por violência. É você falar, gritar, pular, espernear, brigar com aquela pessoa e falar, você é duro, você é teimoso, você é orgulhoso, você é obstinado. Não adianta nada. Não é por aí. Mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. É Deus que vai convencer o coração deste filho. Esse marido que está lá no amante, não é você gritar, falar no telefone que ele vai fazer ele voltar. Deus vai fazer ele voltar. Deus pode quebrantar o coração dele, desamarrar ele, abrir os olhos dele, tirar as escamas dele. Deus pode libertá-lo. Deus, não você e eu. Então você tem que orar, buscar Deus, falar com Deus. E isso também em relação a pessoas duras. Falar com Deus, tanto eu, se eu tenho dureza no meu coração, de tratar com Deus, e se eu estou vendo alguém que eu amo, na minha família, que está com esse diagnóstico, eu vou orar pela vida dele e falar, Senhor, tua palavra diz, em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que tu tirarás o coração de pedra e darás coração de carne. Aliás, essa é a nossa próxima mensagem. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre a não dureza de coração. E como é que a gente pode ter esse coração amolecido? O que a Bíblia chama de coração de carne. Coração que chora, coração que reconhece, coração que vê, um coração
que Deus quer para nós. Lembra-se, Deus transforma, Deus tira, só Deus. Amém? E Ele pode fazer isso. Mas é bom que você veja o diagnóstico para você entender alguns sinais do coração endurecido. Amém? Eu citei hoje duas passagens, Provérbios 23, versículo 9, e também Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 15. E nós vamos falar no próximo programa sobre Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24 em diante, tá bom? Citei também Jeremias, capítulo 23. Muito tremenda essa passagem. Você já pode olhar aí, Jeremias 23, e se eu não me engano, é o versículo 29. Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Palavra poderosa do Senhor para você hoje. Anote esse versículo, Jeremias 23, 29. A gente vai para um breve intervalo, vamos voltar com você, orando com você e orando por você também daqui a pouco mais.